Olá, meu nome é Clarice Majolo, sou aluna do Centro Universitário Internacional Uninter, Polo de Santa Helena, no estado do Paraná, do curso de Formação Pedagógica. E hoje eu vou apresentar o meu estágio online de ensino fundamental. Este plano de aula é voltado aos alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. O tema por mim escolhido é o ciclo das plantas. Como competência, descobrir as características das plantas, as suas diferentes formas, cor, as fases da vida e o local onde elas se desenvolvem. Investigar a importância da água e da luz sobre o crescimento da planta e a manutenção da vida da planta. Os objetivos desta aula são reconhecer e classificar os diferentes tipos de planta, diferenciar as fases de crescimento de cada planta, reconhecer as plantas e as suas funções e despertar também o espírito científico através da observação da natureza. No ensino fundamental, percebe-se grande desinteresse por parte dos alunos em relação aos conteúdos da botânica. Apesar dos vegetais estarem diretamente relacionados à sobrevivência de outros seres vivos, o conteúdo escolar ainda está distante da realidade do aluno. Ao relatar uma experiência sobre o ensino de botânica, caracterizam-no como muito teórico e pouco valorizado dentro do ensino da ciência e da biologia. O professor, por outro lado, em sua ação docente, é desafiado a planejar e organizar as atividades de aprendizagem do aluno mediante adequadas interações. Desta maneira, parece ser inconfundível a importância que a motivação deve assumir na educação em geral. O desenvolvimento da aula inicia-se com o conto da história da sementinha. Era uma vez uma sementinha, tão pequenininha, tão simplesinha, que com carinho foi bem plantada e com amor era bem cuidada. E de repente, o que aconteceu? Uma plantinha de lá nasceu, uma bela árvore vai se tornar, junto conosco há de crescer e bons amigos vamos ser. Logo após a historinha, envolva os alunos em uma discussão sobre o que eles sabem sobre as plantas. Pode estar trabalhando as seguintes perguntas: o que é uma semente? Para que ela serve? O que deu origem à nova plantinha da historinha? O que a semente precisou para crescer? Após o desenvolvimento e crescimento de uma semente, no que ela irá se transformar? Quais as partes que podem ser observadas em uma planta? E a planta, como consegue se alimentar se ela não tem boca? Por onde entra a água e os sais minerais que são utilizados pela planta em sua alimentação? Como a planta consegue se manter em pé? O que fixa a planta na terra? A planta respira? E por onde ela respira se ela não tem nariz? Após essa discussão, a hipótese dos alunos pode ser registrada em um cartaz,
onde você poderá estar fazendo equipes de 3, de 4 membros, conforme o número de alunos que você tem na sua sala. Poderão trabalhar esses cartazes e, após a confecção dos cartazes, poderá fixá-los na parede da sala, no mural. Nessa conversa que você irá ter com as crianças, através das perguntas que você vai estar guiando a reflexão das crianças, você vai estar explicando todo o ciclo de vida de uma planta, desde o começo, que é com uma sementinha, aí ela vai crescendo, se desenvolvendo, até se tornar uma planta adulta. E depois de adulto, essa planta vai gerar frutos e nesses frutos haverão sementes que vão resultar em novas plantas. Você pode estar guiando a conversa para os vários tipos de plantas que existem, como elas se desenvolvem, como as plantas respiram, como elas absorvem os sais minerais. Pode se tornar um processo bem interessante para as crianças. Esse processo você pode incluir, pode estar pedindo quem tem uma plantinha em casa, para que eles em casa observem essa planta, que dê bastante atenção ao que essa planta precisa. E diga a eles também que as plantas necessitam de um solo bem adubado, que eles necessitam de água, a luz solar, tudo na quantidade certa, pois se tiver muita luz e pouca água, o desenvolvimento da planta não será o mesmo. Ao contrário, se tiver pouca luz e muita água, da mesma forma a planta não vai se desenvolver. Aí, após essa conversa, você pode estar convidando as crianças para fazer um passeio nos arredores da escola, observando as plantas, o tamanho, forma de folhas, as plantas que dão frutos, as plantas que dão só flores, e diferenciar as plantas para que eles percebam que no nosso meio ambiente existem vários tipos de plantas e cada planta tem a sua necessidade. Aprofundando mais, você pode estar falando com as crianças e perguntando se elas têm interesse em plantar uma sementinha na sala de aula, fazer um experimento dentro de sala de aula. Depois da explicação das fases de crescimento das plantas em sala de aula, faça o experimento do feijão germinado no algodão. Distribua para cada aluno um tufo de algodão, um copo descartável plástico e alguns grãos de feijão, pois pode acontecer de algumas sementinhas não germinarem. Explique que devem colocar o grão de feijão dentro do pedaço de algodão e depois devem acomodar o algodão com o feijão dentro do copo, na parte do fundo do copo, sem apertar muito para que não haja compressão no algodão. Diga que vai passar a garrafa de água para que molhem a sementinha, porém devem regar bem pouquinho. Não podem passar do nível do algodão, não podem pôr muita água, pois senão a sementinha vai apodrecer. A sementinha requer um nível certo de água. Leve os estudantes para um espaço da sala ou da escola, pode ser fora da sala,
onde dê para colocar os copos com os feijõezinhos. Ou, se preferir, pode pedir para que cada um cuide do seu experimento em casa. Porém, se eles levar o experimento para casa, oriente o fato de que os alunos não podem deixar o algodão ficar seco e que todos os dias eles precisam regar um pouquinho, não deixar o algodão muito molhado e deixando o experimento no sol para que a sementinha germine. Em cerca de 2 ou 3 dias será possível ver os grãos germinando. Em mais 2 ou 3 dias, o grão começará a ter diversas raízes que se assemelham a pequenos tentáculos. Após 5 dias ou mais, depois da germinação, o grão já terá desenvolvido folhas e caule, e o grão principal, um caule mais grosso, estará levemente tentando subir cada vez mais alto. Após 5 dias ou uma semana depois da germinação, o grão já terá desenvolvido folhas e caules do grão principal. Um caule mais grosso estará lentamente tentando subir cada vez mais alto, podendo até ultrapassar o copo. Quando o feijão atingir cerca de 20 centímetros, ele deve ser retirado do recipiente, que não é um ambiente com nutrientes suficientes para o seu crescimento. Para esta mudança, procure um lugar adequado na escola, por exemplo, no jardim, ou pode até ser um vaso. Cave um buraco de 10 centímetros. Peça aos alunos para que coloquem o feijão. Após colocar o feijão na cova, cobrirem as raízes com terra e após regando. E lógico que precisa alertá-los que esta plantinha precisa ser regada todos os dias. Após crescido, os pés de feijão dos estudantes darão feijões, que podem ser colhidos por eles mesmos e utilizados na merenda escolar ou levados para suas casas. No final do experimento, os estudantes terão aprendido bastante sobre o ciclo da vida das plantas, com muita diversão e conhecimento sobre a importância da natureza para as nossas vidas. Os recursos para essa aula experimental são tufos de algodão, copos de plástico, de preferência transparentes, grãos de feijão de qualquer tipo, pode ser até os comprados em supermercado, e uma garrafa com água limpa.